Por que é que os idosos quebram o fêmur quando sofrem uma queda? Olá, meu nome é Fernando Portillo Ferro, sou ortopedista, especialista em doenças do quadril. E hoje eu vou responder para vocês uma pergunta muito frequente, principalmente dos familiares daquele idoso que sofreu uma queda, sofreu uma fratura do fêmur. Isso é um assunto muito recorrente no dia a dia, no consultório de quem faz cirurgia do quadril. E eu vou trazer aqui para vocês algumas informações sobre a osteoporose, sobre a repercussão que isso tem na saúde do idoso. Então, para você entender o mecanismo de uma fratura do fêmur, especificamente falando em fratura de fêmur do paciente idoso, a gente precisa falar um pouquinho de osteoporose. O que é a osteoporose? A osteoporose é uma situação em que a resistência do osso diminui. Aqui nesses modelinhos, vocês têm uma ideia de como que é o aspecto do fêmur, do osso da bacia, quando ele está saudável. Vocês podem ver que por fora ele tem uma característica mais lisa, que é o que a gente chama de osso cortical, mas aqui na parte interna do osso, ele é um pouco mais poroso, é o osso esponjoso, que ele tem, não é um osso maciço, como a gente tem na borda, na parte externa do osso. O que acontece é que no idoso, essa parte interna fica ainda mais porótica, esses poros ficam maiores e acabam diminuindo mesmo a resistência total do osso. Esse modelinho aqui mostra o osso da bacia, mas a verdade é que a maior parte das fraturas que acontecem nos idosos, elas acontecem na região trocantérica, que está representada por essa linha aqui desse modelinho. Na região trocantérica e às vezes na região do colo do fêmur, que é muito pertinho, mas tem algumas diferenças no tratamento. Então, daí você já entende, se o osso está mais frágil, ele vai ser mais fácil de quebrar. Vai quebrar com acidentes menores, às vezes um escorregão no banheiro, ou na área de serviço, ou um chão molhado dentro de casa. Quedas desse tipo não costumam ser suficientes para quebrar o fêmur de uma pessoa saudável, de um fêmur de saúde preservada. Geralmente um fêmur de uma pessoa jovem, para quebrar, tem que ser uma queda de 5 metros de altura, um acidente de carro em alta velocidade. Mas no idoso, um simples escorregão pode ser suficiente para quebrar. E além disso, o idoso ele tem outros fatores predisponentes para cair. Ele cai mais fácil. O idoso frequentemente enxerga mal, porque aumenta com a idade a prevalência de alterações de doenças oculares, alterações da retina, alterações da parte anterior do olho, como a catarata, que é super frequente. O idoso frequentemente tem alterações do equilíbrio por doenças neurológicas dos mais variados tipos. Ele muitas vezes tem alteração do equilíbrio também por alteração da postura. O idoso, à medida que vai envelhecendo, ele vai tendo uma mudança do alinhamento das suas vértebras, uma mudança do seu centro de gravidade, e isso também predispõe a quedas. Muitos idosos, e infelizmente isso é uma realidade muito comum no Brasil, têm sarcopenia. A sarcopenia acontece, de certa forma, pelo envelhecimento, mas também pelo sedentarismo. O idoso que não pratica atividade física muitas vezes tem os ossos mais fracos, que é o que a gente chama de osteopenia ou osteoporose, e músculos mais fracos, que é o que a gente chama de sarcopenia. Então, se você imaginar todos esses fatores, fica fácil de entender por que é mais fácil de um idoso cair e por que é mais fácil dele quebrar algum osso quando sofre essa queda. As fraturas mais comuns do idoso que sofre queda são as do fêmur, as da coluna, as do ombro, do húmero proximal e do punho, a região distal do rádio. São fraturas muito comuns. Mas dessas quatro, com certeza, as fraturas do fêmur são as que causam mais sofrimento, porque são realmente incapacitantes. Muitas vezes o idoso não consegue andar, não consegue nem se mexer na cama, ele quase sempre vai precisar de uma cirurgia para poder se recuperar. Então é uma fratura que tem um impacto enorme na qualidade de vida e na saúde desse paciente. Muda muito a rotina da família para conseguir cuidar desse idoso para que ele se recupere. É um fator que reagudiza várias doenças, comorbidades que o idoso tem, Então alterações da pressão, do coração, do pulmão, alterações nutricionais, tudo isso acaba se complicando quando o idoso sofre uma fratura e precisa passar por uma cirurgia. E a pior parte de tudo isso é que o idoso que sofre a fratura e não vai para a cirurgia, ele tem uma chance ainda menor de se recuperar, tem uma chance muito maior de evoluir para a piora do seu estado clínico e muitas vezes óbito, de forma que a cirurgia é sem dúvida a melhor opção.
né? Então, não tenha dúvidas de que o melhor caminho para resolver ou pelo menos prevenir esse problema é o tratamento dessas condições que eu mencionei. Tratar a osteoporose, tratar a sarcopenia com atividade física regular, criar mecanismos para diminuir riscos de queda, né? Isso sem dúvida é um fator muito significativo para diminuir sofrimento nos pacientes idosos. Se essas informações foram úteis para você, não deixe de curtir, compartilhar. Isso sinaliza para as plataformas que esse vídeo foi útil e você vai ser notificado dos próximos vídeos que eu gravar, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.